Processo 165, de 21/10/2010. Projeto de lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento programa para o exercício de 2011. Autor, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota, com emendas. O processo 165 e as emendas estão em discussão. Está em discussão. Burro, olha aqui, viu? Você vai lá, tá arrumando um negócio aqui, tá? Quanto tempo tenho? 30 minutos, não é? Orçamento? 30 minutos, né? 30 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, mais uma vez a gente discutindo leis orçamentárias e, muito importante, acredito que é o momento em que o legislativo pode mais contribuir com o executivo e aí tornar a sua representação popular mais efetiva. Tá? Então, tem certas coisas que as pessoas não têm ciência, né, de como é que foi a distribuição dos recursos para atender a população, e nós estamos aqui com a expectativa de ajudar a melhorar os serviços, né, indicando as emendas, e também dar ciência, compartilhar com a população as informações da peça orçamentária para 2011. O primeiro caso, e assim, que foi até questionado também no Vale Paraibano não, né? Estou meio acostumado com o Vale Paraibano, mas com o jornal O Vale, da porcentagem de remanejamento que o prefeito tem, dessa margem. E a peça original veio para cá com 50%. Creio que isso não é interessante, nem para o executivo. Para o próprio executivo isso não é interessante. E também, para a Câmara, também fica mais difícil da gente estar acompanhando os investimentos com essa margem, que é, na verdade, o máximo que a Prefeitura pode ter de remanejamento. Por conta disso, a primeira emenda da peça orçamentária é de minha autoria, e aí eu indico que isso seja alterado, esse remanejamento, para 5%. Em Taubaté, que é uma cidade com as dimensões bastante semelhantes às nossas, está a discussão lá entre 2% e 5%. Então, assim, isso não é engessar o executivo, muito pelo contrário, isso é conduzir o executivo, de uma certa maneira, que ele seja o mais próximo possível da programação que os próprios técnicos do executivo trouxeram para casa, para apreciação. Então, a gente conhece que tem vários programas que são necessários e a gente precisa estar acompanhando. Em função disso também tem outras emendas que abaixam essa margem de remanejamento. Uma da autoria do vereador Jobel, de 20%, e outra da autoria da própria bancada de sustentação do Executivo, que é de 30%. Mas é importante essa discussão dessa margem de remanejamento, a gente está atento a isso. A segunda emenda que eu faço, aí, é bastante discutível, porque é uma proposta que o governo vem defendendo há muito tempo, e aí, no meu ponto de vista, não queria deixar de fazer o devido registro. Construção de piscina nos Educamais. Por mais que se argumente, já argumentaram, de que o esporte é necessário, que a natação traz vários benefícios, que o Educamais também não é restrito aos estudantes, mas aberto, de uma maneira disciplinada, para a comunidade em que ele está implantado,
Eu acredito que esse investimento, se fosse para abrir novas salas de aula, ele seria um investimento melhor aplicado, né? A gente ainda tem carência de salas de aula, a demanda de estudante cresce e a gente precisa disso. Não só aumentar as salas de aula, no sentido assim, existe uma demanda reprimida, pessoas fora da sala de aula. Mas não, mas de uma maneira de melhor distribuir os estudantes nas salas de aula. Porque a gente vê que uma coisa que é muito importante, o mobiliário, por exemplo, da sala de aula, uma sala muitas vezes é usado por alunos, estudantes de 10 anos e estudantes de 14 anos, por exemplo. No período da manhã, um fundamental de quinto ano, né? E depois, no período da tarde, muitas vezes, ou à noite, para um estudante do 9º, do 8º ano. A gente sabe que essas diferenças de dimensões físicas e ergométricas pode prejudicar, pode criar lesões, inquietações que vai refletir na disciplina do estudante na sala de aula, prejudicando o desempenho pedagógico, tanto do profissional da educação, quanto do estudante, toda a sala que está ali. Outra coisa, você aumentando as salas de aula, você poderá ter salas de aula mais próximo dos lares, que é como se recomenda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E aí, não só isso, você pode reduzir o número de estudantes por sala de aula também, aí diminuindo a sobrecarga que o professor tem na sala de aula, e para ele poder até se comunicar melhor com os estudantes, e aí ter um bom aproveitamento escolar. Outra vantagem de você construir salas de aulas, ao invés de você fazer as piscinas, é que você vai reduzir também o transporte escolar. Tanto como um passe escolar, como você também vai, de vale transporte, como você vai também reduzir também o próprio frete da prefeitura deslocando os estudantes. E também reduzindo o número de veículos de grande porte em horários de pico, como 7 horas da manhã, meio-dia, 5, 6 horas da tarde, aí que a gente já tem um trânsito bastante congestionado, a gente estaria contribuindo também para a viabilidade, né, para a mobilidade dos veículos da cidade. A gente tem solução para tudo? Não tem solução para tudo, mas, como se diz, se você tem as peças, e as peças têm um desempenho melhor, todas as peças juntas vai amplificar, vai potencializar o desempenho de toda a máquina administrativa. Aí, só nessa ação, nós temos vários benefícios diretos, não só na educação, mas também no próprio viário e também na identidade, na autoestima das crianças, das famílias, dos jovens que estão sob responsabilidade do Executivo Municipal. É uma atitude simples? É uma atitude simples? Né? Não desmerecendo os técnicos que disseram isso, mas é importante a gente fazer essas observações. Outra emenda que faço também, a emenda número 3, continua na esfera da educação. Uma coisa que o governo também faz, é uma bandeira do governo, tem as suas justificativas, mas eu estou convencido também de que esse recurso poderia ser aplicado de outra maneira. É a uniformização dos estudantes do ensino fundamental, né? Vão se investir 1.300.000 nessa uniformização. Existem argumentos que defendem